Multiplicação de frações. Para multiplicar duas frações ou mais, devemos multiplicar numeradores entre si, denominadores entre si. 2/3 vezes 4/3 é igual a 8/9. Para multiplicar a fração 1/4 pela fração 2/3, devemos multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Obtemos a fração 2/12. Essa fração precisa ser simplificada, encontrando a fração equivalente 1/6. Para multiplicar a fração 3/4 pela fração 8/5, devemos multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Mas, antes de fazer a multiplicação, podemos observar e perceber que podemos fazer uma simplificação. Podemos, então, simplificar o número 8 e o número 4, ambos por 4. 4 divididos por 4, 1. 8 divididos por 4, 2. Agora, multiplicamos os numeradores entre si, os denominadores entre si. 3 vezes 2, 6. E 1 vezes 5, 5. Se temos o seguinte cálculo de multiplicação de frações para resolver, devemos multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Só que antes podemos observar se é possível fazer uma simplificação. Nesse exemplo, observamos que o número 2 pode ser simplificado com o número 4, ambos por 2. 2 divididos por 2, 1. 4 divididos por 2, 2. Observamos ainda que o número 10 pode ser simplificado com o número 5, ambos por 5. 5 divididos por 5, 1. 10 divididos por 5, 2. Ainda observamos que dá para simplificar o número 2 pelo número 2, ambos por 2. Agora, multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores entre si. 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. 7 vezes 1 vezes 1. 7. Se temos a fração 3/4 para multiplicar pela fração 6/10, devemos multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. 6 vezes 3, 18. 4 vezes 10, 40. Essa fração pode ser simplificada. Podemos simplificar o numerador e o denominador, ambos por 2, resultando na fração irredutível 9/20. Se temos esse cálculo de fração para resolver, 10/5 vezes 3/12, devemos multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Só que observamos que podemos fazer uma simplificação antes de resolver a multiplicação. Se temos esse cálculo de fração para resolver, 10/5 vezes 3/12, devemos multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Só que antes de resolver a multiplicação, podemos observar que é possível simplificar o número 10 e o número 5. Ambos podemos dividir por 5. 10 divididos por 5, 2. 5 divididos por 5, 1. Observamos também que o número 13 e o número 12, ambos é possível simplificar por 3. 3 por 3, 1. 12 divididos por 3, 4. Agora, vamos multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Obtemos a fração 2/4. Observamos que essa fração não está na sua forma irredutível. Então, podemos ainda simplificá-la, tornando
irredutível. 2 divididos por 2, 1, e 4 divididos por 2, 2.